Salve a todas, salve a todos. 8 de novembro de 2022 e eu vou finalizar parte disso tocando a ditadura da intimidade. É um conceito bonito que eu vi muito próximo do Giddens, mas tem um rapaz, se não me engano, é Sennett. Eu espero encontrar os nomes e deixar aí para vocês, que vai desenvolver mais e melhor esse conceito. Mas a ideia é uma perspectiva que a gente vai encontrar lá atrás. Lá atrás fica aparecendo, né? Década de 60, 70, Foucault, falando da microfísica do poder. A gente pensa dentro da sociologia, até mesmo dentro da filosofia, como dizia meus alunos, o poder como sendo essa coisa do macro. Poder quem tem é o presidente. Poder quem tem é o deputado. Poder quem tem é o juiz. Poder quem tem é o Supremo. E aí, nessas transvalorações dos valores Foucaultianos, ele vai nos movendo para observar essa microfísica do poder, a sua relação com sua esposa, a relação da sua esposa com seu filho, a relação do professor com o aluno, a relação sua com o seu vizinho. Essas esferas, que também são esferas do poder, elas vão mobilizando e criando uma capilaridade imensa que reproduzem ou sustentam muito essa estrutura maior que a gente compreende como poder. Então, às vezes, quando a gente estava pensando nos espaços, nas aberturas, nas reflexões e nas insistências que vamos tendo do diálogo, especialmente em momentos como esse, nazifascistas, nos quais nos encontramos, no qual a busca pelo silenciamento do outro, de um discurso dominante e hegemônico é o mote central, nós precisamos cada vez mais, Hannah Arendt, ampliar os termos, os tempos, os espaços de discussão e de diálogo. E aí essa ampliação não é necessariamente exclusivamente o sindicato, o parlamento, o congresso. É a mesa do almoço. É a sala dos professores. É o refeitório da fábrica. É a cama dos amigos e dos amantes. Esses espaços, quando a gente os amplifica numa dimensão mais democrática, mais solta, a gente ressignifica toda essa capilaridade, toda essa teia social. No nosso país, nós estamos vivenciando isso, não só no nosso país, no mundo como um todo. Estamos vivenciando essas capilaridades que tentam transportar informações mais soltas, mais leves, e um movimento de obstacularização imenso, empedernido, que tem muita dificuldade em permitir que uma horizontalidade se faça. Para essas pessoas há uma hierarquia, há uma verticalização das relações. Eu sou rico, você é pobre, eu sou branco, você é preto, eu sou esbelto e sarado, você é gordo. Uma hierarquização que está sendo implodida.
naturalmente implodida pelas novas ordens que vão remodelando todas essas capilaridades. As mídias sociais, elas transformam todas essas capilaridades. Antes eu estava aqui nos altos dos meus 70, 80, 90, 100 anos e eu era um poço de sabedoria. Ninguém dentro daquela comunidade, daquele núcleo familiar, conhecia mais do que eu. Hoje eu tenho 40 e sou o mais obsoleto da turma. O meu filho de 5 mexe no tablet com mais facilidade do que eu com 45. O meu de 13, 17, 19 faz coisas nesses aparelhos, nessas mídias sociais, nessa interação mundo-tela, que eu não sei, eu não consigo. Eu nem compreendo. É uma desestruturação de capilaridades que nós nos afiançamos e nos sustentamos durante milhares de anos. Essa desmoronou. E aí a gente pode entrar em diversas outras instituições, como a própria igreja ou a instituição religiosa, aquele representante de Deus na terra, no qual o que ele falava, dizia e pregava correspondia em mim e no meu centro de moralidade, no meu centro de pertencimento, uma bússola moral. Eu a sigo porque senão eu vou para o inferno. Eu a sigo porque senão eu sou um pária dentro dessa sociedade. E hoje a gente escuta esse moço, aí vai ser, eu gostei dessa parte. Aí eu gostei de outra parte dali, gostei de outra parte daqui, gostei de outra parte de lá e acredito no que me convém, no que é bom para mim, o resto eu nem escuto e sigo a minha vida. Se representante de Deus na terra é só mais um homem. E as famílias, a mesma coisa por essa disruptura da própria temporalidade que estamos vivendo. Aí esses caras olham para as relações, as estruturas de poder, pensam nesse comunismo, como é que nós vamos fazer esse comunismo, ou olham para esse capitalismo e viram e dizem assim, olha, quase tudo igual. Tem aí uma relação de dominação, de opressão, que independe do sistema e o que nós precisamos é reformular as nossas relações. Como estamos tratando o outro e como estamos tratando uns aos outros. Nesse salto todo, volto às tiranias da intimidade. Sou seu pai. Filha minha não usa essa roupa. Abre todos os sites das novinhas. Faz busca. Filha minha não. E os que não fazem, mas olham para esse corpo da filha como a moral dele. Minha filha não. E o filho? O filho, esse aí, ei, vai fundo. Esse aí sim. É sutil, mas é tirânico. É despótico. Falei no outro vídeo sobre as mulheres, dos silenciamentos, que elas são submetidas e muitas vezes submetem tantos outros, em especial as filhas. Tem dois, minhas alunas ficavam horrorizadas com isso.
E os pais, obviamente, que não compreendiam. A mãe, mulher, batalhadora, guerreira, cria os filhos sozinho. O pai, eu não vou falar o palavrão, mas é esse mesmo que você pensou, um filho da puta. Pôs lá, meteu no mundo. Quando paga a pensão, se é quando paga, deixou as moças aí. Tá. O que a mãe faz? Quando chega em casa, as exigências óbvias e justas, casa arrumada. Seu irmão mais novo na escola. Então ele tem que tomar banho, você tem que ter feito almoço, esquentado almoço, algumas faziam, outras davam mesmo para essas meninas 15, 16 anos fazer, então elas tinham que fazer o almoço, elas tinham que arrumar a casa, elas tinham que cuidar da casa, fazer o exercício, não podia tomar bomba, tudo isso. Só que elas têm um irmão, às vezes mais novo, outras vezes mais velho, dormindo, fumando maconha o dia inteiro. A mãe não fala nada com eles, não. Nem o copo deles eles tinham que lavar. E essa mulher sabe mais do que ninguém, ou como poucas, o que representa esses silenciamentos, ou essas repressões. Mas ela acaba reproduzindo junto à filha, às vezes com mais severidade que o pai. Com motivos que quando você as escuta, ele fala, eu não quero que ela se perca como eu me perdi. É bonito, mas no diálogo as duas poderiam criar outros caminhos e outras alternativas. Especialmente um diálogo que vai puxar esse varão para assim, ó, precisamos de você aí, moço. Você também faz parte da casa, você também está aí, nós precisamos de você, da sua atuação, da sua força, nós precisamos de tu. Vem pro jogo. E os moços, a maioria, tratam as namoradas da mesma maneira. Traga a minha comida, sirva o meu prato. E isso eu estou falando da periferia. Minha casa. Mas muitos criados quase que dentro dessa dissonância cognitiva. Estou aqui numa realidade que eu estou vendo uma mulher preta fazendo de tudo para me dar o básico e além do básico. Eu vivo realmente como um playboy. E a visão que eu tenho de mundo e de realidade é isso mesmo. As mulheres existem para satisfazer os meus desejos. Eu não contribuo em nada com a minha mãe, não, muito pelo contrário. Ela tem obrigação de me dar as coisas porque ela me colocou no mundo. A ficha não dá match, não dá liga. Não entendem, grande parte deles não entendem. Não fecha. A equação não fecha, toda hora trinca. Os casos são inúmeros. Todos apontando para uma necessidade cada vez mais brutal da gente conversar, da gente dialogar, do social, do antropológico, do filosófico, do econômico, do geográfico, do transcendente, do religioso. Nós precisamos abrir os canais dos diálogos. A famosa ágora filosófica. Mas uma ágora filosófica no qual todos possam fazer parte. Todos possam fazer parte desde que queiram escutar e dialogar. Então, quero ouvir, aprender, compartilhar. Vem para dentro da roda, vamos conversar. Como é que é isso aí?
Não temos a princípio nenhum certo, nenhum errado. Vamos ouvir. Conta como é que você percebe esse mundo a partir de você. Fala aí pra gente. A gente daqui, meu amigo. Daqui tá dando vontade de te bater, mano. Fala aí qual que é a treta pra gente tentar compreender o que você tá falando. Nossa, que interessante essa visão. Nunca tinha pensado assim. Nunca tinha visto por esse lado. Legal. Enriquece. Soma, amplifica. Nós precisamos cada vez mais desses espaços. Esse espaço era o papel, um dos papéis da escola. Mas a escola, a gente está lá apurrinhando os meninos para que eles aprendam álgebra, nada contra, mais. O que eu faço diante com parte desses saberes, com um bando de adulto que fala que acredita na democracia, que está defendendo a pátria e a família, perde a eleição e sai quebrando tudo. O que é isso aí? Onde que eu ponho a álgebra agora? Que somatória é essa que eu vou fazer? Falei da álgebra, podia falar dessa filosofia que o pessoal fica dando aí também, com os nomes, os conceitos em alemão, outros em grego, mas que dialoga quase nada com a realidade do cara, da moça. Não auxilia ela a compreender o lugar da mãe, o lugar dela, o lugar ou o não lugar do pai, do tio, da avó, da comunidade. A gente tem muita coisa para fazer, muito espaço para abrir. Alguns a gente vai abrir na Fracto Vozes, que vai preenchendo esses espaços, esses vazios lindos. Outras a gente vai mesmo tirar a mão de mim, abrindo mesmo na facunzada, diria um amigo meu. Precisamos abrir esses espaços para a gente conversar, precisamos abrir esses espaços para que esses silenciamentos não sufoquem tantas pessoas, tantas gerações, tantas culturas, tantos outros não vistos e invisibilizados. E aí agora eu faço o desfecho, porque temos ouvido essas vozes, e essas vozes têm apavorado muito a gente. Eu vou ficar ouvindo um gay falar para mim, eu vou ficar ouvindo uma mulher falar comigo, eu vou ficar ouvindo um deficiente, um cadeirante, um amputado, um idoso, um indígena, falar um pobre, um analfabeto. Vamos, gente. Isso é fundamental nessa polis coletiva que nós habitamos. Se eles pertencem à cidade, eles têm que ter direito à fala. E nós precisamos ouvir. Ouvir não significa acatar. Ouvir significa única e exclusivamente temos um ser humano, e aí, além dos seres humanos, tem vários autores, pensadores estendendo isso para outros seres, que também não podem dizer nessa linguagem com a qual aqui estamos comunicando, mas que se falam. Os direitos dos animais estão aí cada vez mais vigorosos, os direitos das faunas também estão aí cada vez mais vigorosos, para reorganizar essa tal da primazia do humano. E um humano que a gente olha e fala assim, ele é muito estereotipado. Porque se a gente ainda conseguisse um humano, o preto, o índio, o gordo, a mulher, o gay, o trans, a trans, o
o satanista, o hedonista, o epicurista, o masoquista, se a gente conseguisse esse humano dentro desse pacote, poxa, lindo. Mas o nosso humano é muito branco, europeu, hétero, rico, adulto. Esse nosso humano é muito reducionista, é muito redutor. E temos vozes cada vez maiores falando, também somos humanos. E não estamos pedindo massagem, só que nos olhem como humanos também. Ó, o anão é humano, o cadeirante também é humano. E, né, paro, porque eu fui falar da minha escola de coração, dessa comunidade que aprendi a amar, João Paulo I, São Nascente, Itaipu, Regina, Lindéia, Durval, tudo nosso. E tínhamos uma aluna cadeirante, morando ali no Regina. Como a mãe leva essa menina ao centro? Isso nunca me passou pela cabeça, gente. Isso não é um problema que me aflige. Eu tenho 2 pernas, né? Eu ando. Não dá para subir no ônibus. Isso é grave, gente. Ah, mas isso não é problema. É óbvio que é. E eu preciso ouvir. Tenho que ouvir. Porque isso não faz parte do nosso leque, do nosso olhar, do nosso universo. Não é um problema para mim. A mãe, uma guerreira, essas mulheres sensacionais, lindas, maravilhosas que temos espalhadas por aí, não está dentro de nenhum coletivo ativista, mas está aí nessa. Esqueci o termo que eu uso, poxa. Mas os guerreiros solitários que nós temos espalhados pelo mundo. Uma guerreira. Conseguiu lá um ônibus que passava em determinado horário, que era o horário que ela precisava de descer com a filha dela. Começaram a colocar o tal do elevador. E se começou a ver cadeirantes pelo bairro. Essas pessoas estavam trancadas dentro de casa, elas não tinham como sair, gente. A escola. Tivemos cadeirantes na escola. É preciso de ir no refeitório, é preciso ir na sala de aula, é preciso ir no banheiro. Como? Nós precisamos fazer a construção desses espaços e esses espaços começam a ser construídos minimamente quando a gente escuta que há humanos em situações das mais diversas. Se eu não abro espaço nem para a escuta, eu tenho que fazer esse silenciamento grotesco, animalizado, nazista, fascista, de reduzir tudo a comunismo. Não, gente. Eu sei que grande parte de vocês não são assim, mas quando vocês votam e escutam esses discursos, colocando dentro desse guarda-chuva comunismo, tudo, não, você está oprimindo, silenciando essa mãe de dar acesso, de pegar um ônibus e ir à cidade com a sua filha. Nossa, você viajou. Juro por Deus que não. Juro por Deus que faz parte dessa opressão, dessa tirania cada vez maior, desses espaços. Então os espaços vão sendo censurados. Disso a gente não fala, disso a gente não trata,
Isso não é aqui, isso é em outro lugar. Como assim? Isso é só política. Não, a política é essa relação. A política é a construção e efetivação desse diálogo. Escuta essa pessoa que está do seu lado. Pode ser inicialmente uma bobagem no nosso mundo, mas tem elementos ali que vão constituí-la e dotá-la enquanto humana. Que tem. Beijo grande em todos. Vamos proseando.